Ah, Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa tarde. E eu sei que alguns de vocês já têm alguns dias que não vêm para o culto, estavam de férias. E glória a Deus pelas férias, amém. Quem curtiu praia aí, dê um glória a Deus. Quem viu a família, dê um glória a Deus. Pessoas que moram em outros lugares, né? Não sei se você nasceu aqui em Imperatriz, como eu não nasci. Se você nasceu ou não. Aos que não nasceram viajaram, como eu viajei. Passei 5 dias fora, curtindo os parentes. Amém? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Bem-vindo à realidade, amém? As férias acabaram, as provas vão começar. Quem estava de férias vai voltar a trabalhar. Aleluia, glória a Deus. O descanso é bom, mas só há propósito no descanso porque tem alguém que trabalha. Já viu preguiçoso sentir falta de férias? Não, né? Alguém que não trabalha sentir falta de férias? Não faz sentido. Então, eu estava com saudade também de estar aqui com vocês. Já tem um tempinho que eu não prego. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa tarde. E eu queria que você abrisse seu coração e que você não só ouvisse essa mensagem, mas que você colocasse em prática durante a sua semana. Aleluia. Coloca para mim o tema dessa mensagem: aprendendo com a graça. Alguém tem alguma tia chamada Graça? Alguma professora chamada Graça? Pronto, mas nessa graça não que você vai aprender, tá bom? Você vai aprender com a graça de Deus. Nós vamos falar sobre a graça de Deus nessa tarde. E eu acredito que uma das bases importantíssimas para esse tema é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. Então você já pode abrir aí, Tito 2:11. Antes de ler o texto, eu quero te explicar o que significa graça. Graça significa favor imerecido de Deus. É algo que você não pagou, é algo que você recebeu da parte do Senhor. Amém? E é interessante porque a graça só faz sentido quando você se depara com aquele presente que você ganhou, quando você recebe um convite para ir a algum lugar e você não precisa desembolsar dinheiro, e aí você abre aquele sorriso e você fala assim: obrigado, Senhor, porque hoje eu comi de graça. Obrigado porque o irmão depois do culto pagou meu lanche. Obrigado. Obrigado porque foi 0800, foi de graça. E é basicamente isso que aconteceu comigo e com você, porque a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós estávamos condenados, mas por causa da graça do nosso Deus, pelo favor imerecido, ou seja, eu não merecia, mas ele pagou um preço para que eu e você pudéssemos se aproximar da sua presença. Nós estávamos destituídos, mas agora Deus, ele por meio do seu filho, nos redimiu, nos lavou com o seu sangue. E por meio dessa graça, por meio desse favor, eu e você recebemos essa bênção. Amém? Então isso é graça. Graça é o favor de Deus que eu e você não merecíamos. Nós não pagamos nada por isso, mas o nosso Deus, ele nos abençoou. Ele liberou perdão sobre nossas vidas. E agora nós temos Jesus. Aleluia! E eu quero que você entenda algo nessa tarde. Que essa graça, ela não é só salvadora, como eu acabei de citar, mas essa graça também ela é capacitadora, ou seja, essa graça ela é uma professora. Essa graça, ela nos ensina a fazer a vontade do Pai. Porque quando olhamos para o contexto graça, achamos que vamos nos converter, e aí nós vamos para a igreja, mas o nosso Deus é um Deus de graça, e a gente começa a fazer o que a gente acha que deve fazer. A gente começa a querer viver da maneira que nós achamos que precisamos viver. E nós não olhamos para a Bíblia, e nós não praticamos a palavra, e aí nós começamos a entrar em uma via de engano, aonde se eu não acordar, pode ser muito tarde. Então, eu e você precisamos compreender nessa tarde, em nome de Jesus, que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade de Jesus e viver de acordo com a sua vontade. E esse é o desafio da nossa geração. Viver uma vida de obediência. Porque existe aqueles que valorizaram a graça, mas existe aqueles que não valorizam a graça.
Quantos já ouviram falar da graça comum? Quantos já ouviram falar da graça comum? A graça comum, ela alcançou todas as pessoas. Ela alcançou o bêbado, ela alcançou o drogado que está agora se drogando, ela alcançou todas as pessoas. Mas a Bíblia fala de uma graça onde eu preciso sair do meu lugar e eu preciso me aproximar ao trono para que eu receba misericórdia. Então, no nome de Jesus, o que eu quero que você entenda nessa tarde é de que existe um lugar que eu e você precisamos estar para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é o objetivo de todo cristão, purificar-se e aperfeiçoar a sua santidade no temor do Senhor. Olha o que Coríntios fala. Paulo fala à igreja de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que nos contamina, o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E aqui é algo importante a se observar, porque hoje nós somos uma igreja, e sempre fomos, obviamente, uma igreja nós somos uma igreja em célula. Nós não somos uma igreja com célula, nós somos uma igreja em célula. Você vai ver que praticamente todas as denominações Nova Aliança começaram com uma célula em uma garagem, em uma tenda, na área de casa. Por isso a célula é muito importante. Essa semana eu expliquei para um líder de célula aqui que a célula ela é importante, nada compete com a célula. Nenhuma outra programação compete com a célula. Então, a célula é importante e toda célula tem um líder. E esse líder vai acompanhar os seus membros, ok? Então nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja que temos o quê? Discipulado, ou seja, alguém que fala ao nosso coração, alguém que nos conduz nas verdades do evangelho, alguém que vai nos ajudar a prestar. Amém? Amém? Tem alguém que te ajuda a prestar aí? Alguém que cuida de você? Levanta a mão. Tem muita gente que não está em célula, viu? Depois é bom no final do balcão colocar o seu nomezinho lá para você participar de uma célula. Então, às vezes, nós temos medo de pecar e não temor. Por que medo? Porque como nós somos uma igreja que vive discipulado, ou seja, uma igreja que caminha um a um, nós temos medo de pecar porque nós não queremos contar para o nosso líder. Porque sabemos que a confissão é um princípio bíblico. Só que o que eu quero despertar no seu coração nessa tarde não é o medo de pecar por causa do seu líder, é o temor ao Senhor para que a sua motivação em andar em santidade seja o próprio Deus. Porque quando eu aumento o meu nível de renúncia, quando eu aumento o meu nível de entrega, eu me torno aquilo que é a vontade do Pai. Então eu começo a me santificar, eu começo a viver de acordo com a vontade de Deus. Gente, presta atenção. Então o que eu quero que você entenda nessa tarde é que a graça de Deus, ela me salvou, amém? A graça de Deus, ela te salvou. Agora, a graça de Deus, ela vai te capacitar para ser um crente melhor. Aleluia. Diga assim, eu preciso ser um crente melhor. Quem que não luta contra a sua natureza pecaminosa? Quem que não luta contra o orgulho? Quem que não luta contra o pecado? Todos nós lutamos. Todos nós temos os mesmos desafios. Agora, alguns ou muitos de nós temos uma luta diferente uma da outra. E à medida que você se entrega na presença, é à medida que revela o quanto você quer se distanciar do pecado. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos aprender com a graça. Nós precisamos aprender com a graça que a vontade do Pai é fazer com que eu e você possamos renunciar à nossa vida pecaminosa para viver de acordo com a vontade dele. Agora, é possível. Amém? Recentemente, um jovem me procurou e ele falou assim, pastor, eu quero ajuda. Eu sei que você cuida de adolescentes, eu quero uma ajuda sua. Eu estou preso na área da pornografia desde tal idade, não vou falar todos os detalhes aqui, porque está gravado, né? E eu queria que você me desse alguns conselhos. Eu não consigo me libertar, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu vou para encontro, eu sirvo, mas eu continuo errando nessa mesma área. E eu perguntei para ele se ele já tinha sido abusado alguma vez, ou se ele teve contato com pornografia, talvez pelo celular de alguém, ou dos amigos, ou do pai.
E ele começou a abrir um pouco da sua vida e eu comecei a aconselhá-lo. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe, o pecado da pornografia, ele nos vicia tanto como a droga, tanto como a bebida, e ele é pior. Ou seja, um crente que não venceu a pornografia, é como se ele tentasse prestar e ele nunca conseguisse. É como se ele estivesse nadando contra a maré. Quem já nadou contra a correnteza aí? É difícil. Você tenta e você é puxado. Ninguém nunca nadou contra a correnteza aí? Quem já tentou nadar contra a correnteza? É difícil. E quem não sabe nadar, tá tudo bem, não precisa tentar, viu? Porque senão você vai ver Jesus. Então, alguém que nada contra a correnteza é basicamente esse crente, que ele tenta romper na sua vida espiritual, mas ele está amarrado na pornografia, e esses gatilhos e essa porta de abertura para que você não consiga vencer está nas suas mãos. Talvez o seu aparelho celular, talvez o Instagram, talvez a Netflix, um filme que você assiste. E aí você vai guardando flashes de coisas que você viu durante o seu dia, de meninas e de homens seminus e muitos nus, porque não cobre quase nada, e você agora começa a alimentar aquele vício. E eu comecei a aconselhar esse jovem. Primeiro, em junho de 2012 eu me converti. A última vez que eu tive acesso a esse tipo de conteúdo foi em 2013. Então, eu disse para ele, cara, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus entrou na minha vida e de forma tão radical, mas tão radical, mas tão radical. Quando eu encontrei ele, eu não queria saber de mais nada, a não ser dele. O pecado perdeu o brilho, a pornografia não fazia mais sentido, mentir não fazia mais sentido, roubar não fazia mais sentido. Muitas coisas perderam sentido. Obviamente a gente vai ter áreas que a gente vai lutar mais, mas essa área eu consegui vencer. E eu disse para ele, eu me lembro que eu tomei uma decisão. Porque se eu sei que fogo queima e eu coloco a minha mão, eu vou me queimar. Eu sei que se eu pegar a minha vida e se jogar na frente de um carro, eu posso morrer. Então todos nós sabemos o perigo que tem de você brincar com o pecado. Quem está me entendendo nessa tarde? Então você precisa entender que a nossa caminhada com Cristo, ela não é uma brincadeira. A nossa caminhada com Jesus não é uma estação numa igreja legal, da parede preta, com um telão, com luzes que me parecem estar em um show. E não é isso. O evangelho, ele é real e ele é verdadeiro. E quando você permite com que Deus ele entre na sua vida, ele começa a mudar coisas que você nunca imaginou mudar. Você quer ver só? Quando eu me converti, eu queria ser jogador e eu jogava bola. Eu vestia... Quem é da época do Saruel aí? Ninguém aqui, todo mundo novinho, né? Eu vestia bermuda, saruel, tinha calça bermuda, mas só vestia bermuda. Boné pra trás e eu ia de chinela pra igreja. E aí eu comecei a entrar na igreja e falei assim, cara, ninguém veste saruel aqui, ninguém vem de bermuda e ninguém vem de Kenner. E ninguém usa o boné pra trás. E eu falei assim, tá errado. E eu comecei a perceber que as pessoas do meu grupo, agora social, elas se comportavam diferente. Eu comecei a mudar. Não foi o Ministério Nova Aliança que me pediu, pare de vestir bermuda. E não tem problema vestir bermuda. Eu estava de bermuda hoje, na nossa reunião, lá na chácara de pastores. Mas eu comecei a perceber que eu precisava me comportar diferente. Então, quando você começa a amar o Senhor Jesus, quando você entende essa graça, quando você é ensinado por ela, você começa a perceber que algumas coisas não fazem mais parte da sua vida. Se você mentia, você deixa de mentir. Se você roubava, você deixa de roubar. Se você usava droga, você deixa de usar droga. Se você se prostituía, você deixa de se prostituir. Se você consumia conteúdo pornográfico, você começa a deixar todas essas coisas. Agora, voltando ao assunto, eu falei para ele assim, cara, o que te faz pecar? Porque se é o seu aparelho celular, eu não mandei ele quebrar, mas eu quase mando. Mas se é o seu celular, cara, por favor, desativa as notificações do seu YouTube, remove a sua conta, fique sem Instagram, fique sem Facebook, fique sem Twitter, eu não sei. Faça alguma coisa. E tem muitos de nós que estamos nesse lugar, queremos nos libertar de coisas que nos prendem, mas nós não damos passo de fé. Faz sentido, gente? E eu falei assim para ele, eu não sei se você é transparente com o seu líder. Ele também não respondeu. Eu disse assim para ele, seja transparente.
Tiago 5,16. Eu preciso confessar os meus pecados uns aos outros. Agora, presta atenção. Você não vai sair aqui depois do culto e falar assim, deixa eu confessar meu pecado para ti. Não. Você tem uma pessoa a qual você é confidente, a qual você expõe a sua vida, você abre a sua vida, você vai falar. Porque diante de Deus eu sou perdoado, mas diante do homem eu sou curado. Porque quando eu confesso para alguém, eu sinto vergonha. E quando eu confesso 2 vezes, a vergonha é dobrada. E quando eu confesso 3 vezes, eu fico com mais vergonha ainda. Então imagine só. Agora, diante de Deus, você é perdoado. Deus já te perdoou. Eu quero finalizar, não quero falar muito desse jovem. Ele falou assim, pastor, eu tenho dificuldade de entender se eu sou salvo. E eu disse algo para ele, eu falei assim, a sua salvação não está condicionada às suas obras. Não é o que você fez que te faz ser salvo, é o que Cristo fez. Agora, eu preciso entender que eu fui salvo por meio da graça de Jesus, quando ele morreu por mim naquela cruz. Agora, eu estou sendo salvo porque ele ainda não voltou, e eu estou em um processo de santificação, e eu serei salvo porque ele voltará para me buscar. Quem está me entendendo? Eu falei para ele assim, você errar nessa área não retira a sua salvação. Agora, você permanecer nesse engano, isso revela um coração que não é apaixonado por Jesus. Porque ser salvo é muito fácil. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, tá tudo bem. Você foi salvo. O ladrão da cruz estava lá e falou assim, Senhor, eu quero estar contigo no paraíso. E Jesus falou, daqui a pouco você vai estar lá comigo. Agora, eu preciso entender que existe algo muito melhor do que o pecado nessa vida, que é caminhar com Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Então, eu e você precisamos caminhar com Jesus. Precisamos nos purificar de tudo que nos contamina. Aquilo que contamina o meu corpo e o meu espírito. E eu preciso aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Santidade não é barganha. Santidade é separação. Você precisa decidir ser separado para o Senhor. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,15. Eu sou santo porque ele é santo. Ele fala assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Então eu só sou santo porque ele é santo. Ele é o modelo, ele é o padrão de santificação. Jesus foi santo. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele suportou. Então no nome de Jesus, pessoal, entenda nessa tarde. Entenda nessa tarde que você não caminha em santificação por medo do seu líder. Você caminha em temor ao Senhor. Você caminha em temor ao nosso Pai. Não é sobre o que meu líder pensa de mim, mas é sobre o que Deus pensa de mim. Porque tá tudo bem. O seu líder não tá contigo 24 horas. Ninguém teve a oportunidade que a Thaisa teve de ter um líder dormindo perto dela, lá na base missionária. Ninguém teve a oportunidade de ter, a Kayara teve, de alguém dormir perto dela na base e discipular ela todo dia, tá ali no convívio. Agora, quem é você na sua casa? Quem é você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Quem é você? Quem é você quando você está com esse aparelho nas suas mãos? Quem é você? Porque a gente fala assim, ah, mas meu líder não está vendo, mas Deus está bem aqui, ó, olhando, junto com você. Então eu te pergunto, será se você de fato lutou a ponto de derramar sangue, como Cristo nos ensina? Será se de fato você lutou para vencer essa área que te prende? Talvez não é a pornografia, como a desse jovem, mas talvez é uma outra área, é a mentira. Talvez sei lá, é a desonra com os pais. Não sei, eu não sei qual é a área que você está preso, mas eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que me libertou, ele também pode te libertar. O mesmo Deus que me salvou, ele também pode te salvar. Agora, nós temos um manual, nós temos a palavra de Deus, nós temos 66 livros apontados para mim e para você, que me ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Agora nós vamos ler o texto. Tito 2,11. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quem pode dizer amém? Então, a graça ela se manifesta salvadora. Como eu disse para você, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Amém? Agora, a graça também ela é uma professora, porque ela me ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Então, no nome de Jesus, deixa a graça ser a sua professora. Deixa a graça te ensinar.
Deixa a graça corrigir a sua mente pecaminosa. Deixa a graça corrigir os seus passos para que você possa viver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala, eu acho que é Hebreus 4,16. Coloca para mim. Se eu estiver errado, depois eu procuro o versículo. Hebreus 4,16. Pronto. Olha o que o texto fala. Assim, aproximemo-nos do trono. Da onde, gente? Repete comigo, graça. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, ou seja, com toda fé, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia significa de miséria, córdia, coração. Deus, coloca o teu coração na minha miséria. E encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então, somente a graça de Deus, que é a sua professora, vai te ajudar nas situações difíceis do seu dia a dia, para que você consiga alcançar misericórdia. Quem está me entendendo, gente? Então, sem graça, você não presta, eu não presto. Sem graça, nós não conseguimos vencer, Thaisa. Sem graça, é você lutar sem Deus. Sem graça é você tentar pelo seu esforço próprio e você não vai dar conta. Eu não estou profetizando um caos sobre a sua vida. Mas isso é constatativo. Porque, deixa o texto para mim. Porque eu só alcanço misericórdia quando eu entendo que existe um trono. E esse é o trono do quê? Da graça. Aonde Jesus olha para mim, para você e fala assim: ei, pode vir. Eu sei que você errou uma vez, eu sei que você errou 2 vezes, eu sei que você errou 3 vezes, eu sei que você errou 4 vezes, mas eu estou aqui, eu já te perdoei. Isso é graça. Agora tem um monte de crente velho que fala assim: ah, Jesus me perdoa 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele continua errando nas mesmas coisas. Diga misericórdia. Deus é um Deus de graça. Desculpe a expressão, isso eu vou ser um pouco duro. Deus é um Deus de graça. Deus não é palhaço. Porque a gente pega Deus e fala assim: ah, Deus, tudo bem. Eu sei que o Senhor me ama, então eu vou brincar um pouco com você. Eu digo que sou crente hoje, amanhã eu não sou. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Lembra do que eu falei, o que mudou a minha vida há 13 anos atrás? Uma decisão. É essa decisão que vai alterar o cursor da sua vida. É essa decisão que vai fazer você colher frutos amanhã. É essa decisão que vai fazer você ser um pai de verdade, uma mãe de verdade. É essa decisão que vai levar você e a sua casa a viver aos pés do Senhor, porque isso é responsabilidade. Graça é responsabilidade. Graça é favor. É você falar assim: Senhor, obrigado pelo prêmio que o Senhor me deu. Obrigado pelo computador. Obrigado pelo iPhone 16 Pro Max. Obrigado. E agora você começa a guardar aquilo ali. Você começa a cuidar daquilo ali. Gente, você parou para pensar que quando nós ganhamos algo, nós temos a tendência de não cuidar? Ou é só eu que penso assim? Já aconteceu com você? Você ganhar um presente, aí você cuida 2 dias. No terceiro você não ganha, você não cuida mais. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora, quando você compra, o que você faz? Rapaz, ainda falta tantas parcelas. Eu tenho que cuidar bem cuidado, porque você está pagando o preço. Hã? Limpa todo dia. Então, quando você paga, você sabe o valor que tem. E aí que você precisa vigiar, não só você, eu também. Porque se Deus me deu a salvação de graça, e se por meio da graça eu me achego à presença, eu preciso entender que na minha caminhada eu não posso vacilar. Eu preciso estar preocupado com as distrações. Eu preciso estar atento, por quê? Porque eu tenho uma tendência de não valorizar aquilo que Jesus fez para mim, diz misericórdia. Nós temos a tendência de não valorizar. Você já ouviu aquele ditado, de tudo que vem fácil, vai fácil? Quem já ouviu esse ditado? Ah, porque foi fácil demais, porque se fosse difícil não tinha. Já aconteceu comigo. E eu já presenciei, de fato é assim. Mas eu quero que você entenda que a vontade de Deus, nesse texto de Tito 2,11, é que possamos viver de maneira que o meu estilo de vida glorifique a Deus. Você está aqui comigo? Você pode dizer amém, gente? Você não consegue dar nem amém. Ah, obrigado, Thaisa. Amém? Aleluia.
Vou pregar no próximo culto sobre avivamento, viu, gente? O avivamente. Então, presta atenção. Coloca para mim Hebreus 12. Hebreus 12, do 1 ao 5. Diz assim um texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ponto. Deixa o texto aí. Eu preciso o quê? Me desembaraçar do pecado que me rodeia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Você precisa renunciar a alguma coisa. Você precisa renunciar ao seu temperamento, porque você não é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, você não é Gabriela. Deus, ele altera a vida de qualquer pessoa que se coloca de forma vulnerável na sua presença, dizendo: Senhor, pode mudar a minha vida. Deus, ele altera. Amém? Aleluia. Então, você precisa entender que ele é o autor e consumador da sua vida. Então, você precisa manter os olhos nele. Tem muita gente que não consegue continuar caminhando porque olhou para o lado. A distração roubou a sua atenção. Eu sei que vai aparecer coisas no seu cotidiano que vai tentar te roubar da presença, mas você carrega o quê? A presença. E a Bíblia fala que aquele que habita em você é mais forte do que aquele que está no mundo. Uma das coisas que eu disse para esse jovem, eu falei assim: cara, você precisa não só ler a Bíblia, mas você precisa praticar. Eu citei mais ou menos 6 versículos para ele. Versículos que eu aplico na minha vida. Versículos que me trazem esperança. Versículos que me fortalecem, porque eu aprendi na minha adolescência, crente. A época que eu mais aprendi Bíblia foi quando na sua idade. Eu me converti com 16. Então, dos 16 até os 18, eu comia Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Eu acho que eu lia mais Bíblia quando eu não era pastor do que quando eu não era pastor. Na minha adolescência era de manhã, tarde e noite, era toda hora. Quem é assim? Tem algum adolescente assim? Não tem nenhum aqui assim, gente? Misericórdia, Senhor. Coloca fome no coração desse povo pela Bíblia. Não há avivamento sem abibliamento. Não há, não tem como ter. Então eu já lancei esse desafio e vou lançar mais uma vez. Você precisa amar a palavra de Deus. Quer ver só como nós conseguimos medir o nosso nível de renúncia? Quantos versículos da Bíblia você sabe? Se eu desse agora uma bolsa para o projeto 1615, para quem recitasse 10 versículos aqui, quem ganharia essa bolsa? Não precisa levantar a mão. Você está entendendo? Agora, como na minha caminhada de fé eu vou conseguir ser parecido com Jesus se eu não sei a Bíblia? Gente, eu não quero gerar um peso no seu coração de uma pessoa que não conhece a palavra. Eu quero gerar um peso de paixão que vai fazer você conhecer quem Cristo é. Sabe? Não se conforme com o nível que você está hoje. Fala assim: Senhor, eu quero mais. Eu quero experimentar mais, eu quero viver mais a sua presença. Agora, nós vamos continuar lendo o texto. Você pode dizer amém, gente? Vamos lá. Olha o que o texto continua dizendo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto... Cadê, meu Deus? Me perdi. A ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. E aqui está um ponto. Porque a nossa geração tem dificuldade com repreensão. Sabe por quê? Por conta de uma família disfuncional. Por conta de uma família, por conta de não ter, de fato, um pai presente, uma mãe presente, nós nos tornamos pessoas que temos dificuldade de obedecer.
Nós não conseguimos acatar uma repreensão. E a Bíblia fala aqui no texto que a disciplina do Senhor, cadê, meu Deus? Não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Alguém precisa falar ao seu coração. Por isso que você tem um pastor chato, por isso que você tem um líder mais chato ainda, que puxa a tua orelha e fala assim, cara, você precisa prestar. Cara, você precisa liberar perdão para a vida da sua mãe. Você precisa entender que o seu pai é ímpio, que ele não conhece a verdade que você conhece. Sabe por quê? Porque os mimimi vai roubando a glória de Deus na nossa vida. O mimimi começa a nos distanciar da presença e a gente agora começa a fazer o que a gente quer fazer. Ah, eu vou me desviar porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque o meu tio é assim. Crente, e tu? Tu não vai prestar quando? Tá me entendendo? Porque quando eu me converti, não tinha ninguém, só era eu. Meu pai era católico, minha mãe era católica, meu irmão tinha feito encontro, mas ainda não estava firme. Os meus amigos eram todos ímpios e eu me converti. E praticamente todos aqueles a qual eu estava próximo foram para Jesus. Nem todo mundo permaneceu. Mas hoje eu chego na minha cidade e eu puxo a orelha de todo mundo que está desviado hoje. Você entende? Você precisa ganhar autoridade. E a autoridade se ganha com intimidade com Cristo. Não é mandando nos outros. A autoridade se gera com intimidade com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você é um adolescente cheio de força, cheio de vigor. E eu quero declarar sobre a sua vida que as dificuldades que você enfrenta em casa, você vai vencer. Diga amém. Você não tem força nem para receber essa palavra? Eu vou repetir, você vai dizer amém. Eu recebo. Eu quero declarar sobre a sua vida que as dificuldades que você enfrenta hoje, você vai vencer. Diga amém. Agora. É igual aquele cara que é medroso, que não quer ir pra briga. Quem já brigou na escola aí? Levanta a mão, não. Vai tu primeiro. Não, cospe aqui. Não, senão... Não, irmãos. Você tem que ser corajoso. Nós estávamos orando... pela adoração continental, né, que é o Paz na Cidade, eu acho que foi ano passado. E aí nosso grupo ficou responsável por ungir a ponte. Aí fomos para a ponte. E aí a gente atravessou a ponte. Na volta a gente veio pela lateral, onde os pedestres, né, transitam. E aí tinha uma casinha e tinha um monte de gente usando droga. O Duarte quase corre. Quase corre não, ele voltou ainda. Ei, moço, bora! Não seja igual o Duarte, não, que quase corre, viu? No nome de Jesus, seja corajoso. Amém? Seja forte e corajoso. Quem disse isso? Deus a Josué. Seja forte e corajoso. Enfrente o seu gigante. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu quero trazer 4 passos que vai ajudar você nessa vida de transparência e de santidade ao Senhor, vivendo essa graça. A primeira deles é a identificação. Você precisa lembrar de onde você caiu. O que você fez? O que não está na luz ainda? Porque você precisa colocar na luz. Você precisa arrancar a autoridade das mãos do diabo, porque tem coisas que só você sabe, que o seu líder não sabe. E, gente, vamos lá. Tem 13 anos que eu caminho com Jesus, tem mais ou menos 11 ou 12 anos que eu escuto confissão. E se você me perguntar o que eu lembro das confissões que eu recebi. Por quê? Porque uma hora se torna até chato. É igual no encontro, você vai lá, recebe tantas confissões que no final você, tem mais alguém aí não? Vai lá, recebe aqui que eu já tô cansado. Gente, não é legal receber confissão, mas é importante. Porque é um mandamento. Isso vai te ajudar. Amém? Então você precisa identificar. Identifique. Quais são os problemas da sua vida? Gente, eu não estou falando apenas de pecados visíveis. Pecados morais que você comete. Bebida, droga, sexo, não. Existem coisas que Deus precisa arrancar de dentro de nós, como o orgulho, a vaidade, a soberba. Algumas coisas que a gente acha que não é importante é. Deixa Deus mudar você quanto você ainda é adolescente, para que você não dê trabalho no seu casamento, para que você não dê trabalho para sua esposa, para o seu esposo. No nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Vocês vão casar, diga amém. Na idade certa e no tempo
certo. Amém? Mas o seu esposo ou a sua esposa precisa ser um homem e uma mulher cheia de Deus. Se você me perguntar assim, Pastor Gabriel Nakayama, qual foi o fundamento do seu casamento? Jesus. Todo mundo já sabe meu testemunho. Foi Jesus. E hoje eu entendo que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui cuidando de vocês hoje. Então identifique, anote aí no seu caderno, no seu celular, o que é que você precisa colocar na luz. Perturba o seu líder essa semana. Bota ele para trabalhar, que ele não está trabalhando não. Fala assim, cara, eu preciso de uma conversa contigo. E outra coisa, nós não podemos justificar o nosso pecado. Sabe quem justifica? Deus. Tem um livro de um autor que eu gosto muito, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um teólogo alemão da época de Hitler. E ele fala que a graça barata justifica o pecado e não o pecador. Entende? E aí você vai pro discipulado e você fica, pastor, meu líder, mas eu pequei por causa disso, é porque a minha mãe é assim, é porque o meu tio é assim, é porque minha casa é um terror. Não! Aprenda desde cedo a assumir responsabilidades. De dizer assim, eu errei, eu tô aqui para pedir perdão, eu tô aqui porque eu quero melhorar, me ensina a ser um crente melhor. Amém? Sem rodeio. Sem rodeio. Então entenda que a graça de Deus, ela já te justificou. Glória a Deus. Segundo passo, confissão. Que eu já entrei nesse assunto, né? Confesse. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você pode dizer amém? Fala pro crente do seu lado assim, ei, vá confessar seus pecados. Gente, um ponto muito importante. Tem tanto crente que se acostumou a confessar pecado. Tanto crente que acha que a nova aliança, ela é a igreja católica, com todo respeito. Vão derrubar essa live, viu? E ela acha que aqui é o confessionário, onde você chega e fala assim, eu sou o João, pastor Nakayama. É porque lá em casa, sabe, aconteceu isso. Amém. Que Deus te abençoe. Não, irmãos. Toda confissão de pecado precisa vir com arrependimento e com posicionamento. Eu não confesso para errar na mesma área. E nem em outra. Eu confesso para não errar mais. Para prestar. Então, no nome de Jesus, identifique, confesse. Outra coisa importante, renuncie. Você precisa renunciar. A Bíblia fala em Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renúncia. Você precisa aprender a renunciar. Porque o evangelho de Jesus, ele precisa nos custar alguma coisa. Eu quero te perguntar nessa tarde, o que é que ele está te custando? Não, pastor, é porque eu não consigo deixar aquele grupinho da escola, sabe? Só que o grupinho só fala em moralidade sexual. Só que o grupinho fica marcando aonde transar com as meninas. Só que o grupinho fica marcando aonde você vai usar droga. Só que o grupinho marca rave no final de semana. E aí você tá lá porque você não vai desagradar aquelas pessoas. Aí você fala assim, mas pastor, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Você precisa viver o evangelho de verdade. E no processo de transformação, você não pode dar brecha para que o pecado ele possa entrar na sua vida. Deus vai te dar estratégia para ganhar o seu amigo, diga amém. Agora pare de colocar desculpa para pecar. Porque a gente inventa tanta coisa para pecar. Porque, gente, vamos lá, pecado é ruim? Não! Eu já contei esse testemunho para você um dia aqui. Um amigo meu, ele falou assim para mim, Nakayama, na época que Jesus me encontrou, eu estava vivendo a melhor época da minha vida. E eu, como assim, moço? Aí ele, eu fazia faculdade, eu tinha o meu apartamento, eu transava com quantas meninas eu quisesse na semana e estava tudo bem. Jesus me encontrou naquele contexto. E aí ele falou assim, mas eu encontrei alguém melhor. Não é que o pecado é ruim, mas você encontrou Jesus, ele é melhor do que o pecado. Diga amém. Você crê nisso?
Você encontrou alguém melhor, você encontrou Jesus, nós encontramos Jesus. E Ele é melhor que o pecado, e vai valer a pena esperar, vai valer a pena renunciar. Então, você precisa renunciar. Porque o evangelho sem renúncia é só cumprir rito na igreja. Um evangelho sem renúncia, ele não transforma as nossas vidas. E o último ponto é posicionamento. O primeiro foi identificação, o segundo confissão, o terceiro renúncia e o último posicionamento. 1 João 2,6. Se eu digo que estou nele, eu preciso andar como ele andou. Crente, faça alguma coisa. Porque se você for passivo, enquanto ao pecado que te perturba, que te rodeia, você não vai conseguir vencer. E aí o seu líder vai perguntar assim: Thaís, o que você fez para vencer aquela área? Ela, nada. É só um exemplo, viu, gente? Thaís, você deixou o Instagram? Não. Você parou de assistir a Netflix? Não. Mas tem pecado nisso? Não. O pecado é o que você está consumindo ali, não é o aplicativo. Entenda. Eu não sei qual é o seu processo, gente. A mente do ser humano é tão perversa, mas tão perversa, que alguns de vocês nesse lugar têm um nível de pureza ok, mas outros têm um nível de depravação terrível. Eu conheci uma pessoa que ele não podia olhar para uma mulher que a calça estava apertada que ele já desejava. Isso é coisa do cão. Você precisa aprender a olhar para sua irmã de igreja e qualquer outra pessoa como irmã em Cristo. E você precisa olhar para o seu irmão como irmão em Cristo. Imagine só. Você pode dizer amém? Amém? Então olhe para os seus irmãos como irmãos em Cristo, para que você consiga vencer esse pecado que te atrapalha. Você pode dizer amém, gente? Gente, eu estou conversando com pessoas que são adolescentes, alguns pré-adolescentes, mas a internet fala muito mais do que eu estou falando hoje aqui. Muito mais. Se eu não falar para você hoje, alguém vem e amanhã vai te ensinar algo totalmente diferente disso. Ok? Vamos ser cancelados agora? Eu postei um vídeo sobre a adultização. Quem viu esse vídeo do Felca? Levanta a mão de verdade. A maioria viu. Se você não viu, você vai ver. Não sei se tem como jogar o link aqui para alguém tirar foto. Pesquisa lá no YouTube Felca. Você vai ver o caso da Camilinha que com 12 anos de idade foi inserido em um contexto. Não é a Camila aqui, viu, gente? Foi inserida em um contexto onde aquilo era muito sutil e natural. Ela, aquele cara, aquele senhor chamado Ítalo, pegou não só aquela moça, como outras moças, mas aquela em especial, e usou aquela moça. Ela tem 17 anos de idade hoje. Ela não teve a sua adolescência. Ela não teve. Ela não brincou. Não sei nem se estudou. Ela não viveu a pureza da sua adolescência, porque ela foi adultizada. Ela foi usada. E, gente, vamos lá. A internet, ela não é um campo legal para que você brinque com o seu corpo. Meninas, se guardem no nome de Jesus. Se guardem. O seu corpo é para o seu esposo. Bloqueie pessoas que mandam mensagem para você. Não caia na armadilha do diabo em nome de Jesus. Quando eu vi aquele vídeo eu fiquei revoltado, porque eu sou pai de 2 crianças. Um já é pré-adolescente. E eu falei para Bianca, amor, glória a Deus, porque os nossos filhos, principalmente o mais velho, não tem Instagram. Eles não têm aparelho celular. Eles não têm contato. Eles só jogam muito, né? Mas os jogos não são online. Falei assim, obrigado. Então esse é um alerta para mim e para você. E se você que é adolescente ou adolescente que está aqui já passou por alguma situação dessa, me procure no nome de Jesus. Talvez você nunca expôs isso e você fala assim, pastor, mas isso é muito longe da minha realidade. Não é. Não é longe da sua realidade. E a gente tem psicólogo aqui, viu? Para te ajudar. Não está formado ainda não, mas vai se formar em nome de Jesus. E não tem só ela aqui. Gente, eu tô falando sério. A gente está sorrindo hoje, mas você pode ser a vítima amanhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós precisamos viver o evangelho de Jesus. Você está aqui comigo? A gente sorriu por muito tempo, né? Que o adolescente é a geração TikTok, sim ou não? Brincamos até com isso. Mas a internet, ela é a plataforma, ela é a vitrine para que você
viva aquilo que não é vontade de Deus se você não souber usar. Você pode dizer amém? Só levante a mão se você se sentir confortável. Quem aqui não tem Instagram? Levanta a mão. Quem não tem Instagram? Parabéns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parabéns. Não tem Instagram. Glória a Deus. Glória a Deus. A maioria tem. Outra pergunta. Quantos aqui não tem aparelho celular? E não tenham vergonha de levantar a mão. Não tem aparelho celular. Quem não tem? Todo mundo... Cadê? Não tem ninguém que não tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem alguém que não tem? Ah, o João não tem não. Glória a Deus, João. Parabéns, João. Parabéns, minha filha. E sabe o que a gente viu por muito tempo? Ah, não tem celular. Ah, não sei o quê. Ah, não tem Instagram. Ah, não tem Twitter. Gente, Deus guardou você. E se você puder reduzir o consumo, você, crente, que tem, reduza. Porque a porta para que você peque é essa porcaria que está na sua mão, bem chamada celular. É. Se eu não falar para você, alguém vai falar. Não vai falar, né? Se eu não falar, alguém ensina outra coisa. Vigia, eu também vigio com isso aqui. Reduza o consumo, no nome de Jesus. A gente está tão acelerado, tão acelerado, tão acelerado. No ritmo do short, no ritmo dos rios. A gente fala assim, eu preciso de um psicólogo. Por que essa geração é a geração que mais precisa de psicólogo, irmãos? Por quê? Nós temos que ter uma palestra com a Yasmin para ela explicar um pouco mais sobre isso, porque ela é profissional, né? Você está entendendo? Então, no nome de Jesus, entenda que a graça de Deus, ela é suficiente para sua vida. Você pode dizer amém? Amém? Ame o Senhor com tudo que você tem. Ame o Senhor com tudo que você tem. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a graça do nosso Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida o poder do Espírito Santo para te ajudar nessa caminhada. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a santificação do nosso Deus. Eu quero finalizar com algo que eu acredito ser de muita importância para a sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, são 3 estágios. O primeiro estágio que acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador é a santificação. E automaticamente, é a santificação que ela tem por fim definido regeneração. Então você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Entreguei minha vida para Jesus. Quando você entrega, Deus te justifica. Amém? E você agora começa o processo de quê? De regeneração. A justificação, ela é uma ação de Deus na sua vida. A regeneração é uma ação de Deus e do homem. Porque você precisa ser intencional, como o texto nos ensinou. Olhar para Jesus. Depois acontece o segundo estágio. No segundo estágio, a santificação, ela aumenta por toda a vida. A Bíblia fala assim, ó, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então agora a tua santificação, ela vai aumentar. Muitos de vocês já passaram do primeiro estágio, estão no segundo estágio. Então o terceiro estágio é a santificação completa, ou seja, ela se completa na morte. Ela passa da nossa alma e agora o Senhor volta para buscar a nossa vida. Então, Jesus, ele vem nos buscar. Você pode dizer amém? Então, ele vai buscar o nosso corpo, que chamamos na Bíblia de corpo glorificado. Então, você passou pelo primeiro processo, você foi justificado. Agora você está sendo regenerado. Agora você entra no processo de santificação. E agora a santificação completa é quando Jesus volta. Então, nós estamos no segundo estágio. Nós iremos buscar a presença do Senhor até que Ele venha. Amém? Você não vai ser perfeito, mas você vai buscar um Deus que é perfeito. Você não vai errar tanto como você errava, mas você vai continuar errando porque você é ser humano. Mas você precisa entender que um erro vai ser um acidente. Quem é que é intencional em provocar um acidente aqui? Não, vou me acidentar hoje. Pá, o carro passa por cima da perna. Não, irmão, ninguém é intencional em provocar um acidente. Ninguém. Então você precisa entender que
na sua caminhada com Cristo, você vai até errar, mas o erro vai ser um acidente. Você pode dizer amém? Amém? Então eu quero que você entenda nessa tarde, início de noite, que eu preciso aprender com a graça de Deus. A graça, ela me salvou, mas a graça também é uma professora. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.